Meus irmãos, nós temos um tema muito, muito, muito especial para estudarmos hoje. Então, vamos orar. Santo Pai, Senhor Deus, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar, nosso Criador, que nos mantém também. Estamos aqui diante da Tua presença santa, Pai. Estamos pisando em terra santa nesse momento, agradecidos, Pai querido, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos dado oportunidades excepcionais, maravilhosas, de conhecermos a Tua boa, santa, perfeita vontade, conhecer os eventos dos últimos dias, e não somente conhecê-los, Senhor, mas principalmente saber o que o Senhor espera de cada um de nós individualmente, ao revelar-nos os eventos dos últimos dias. Senhor, tudo o Senhor nos revelou. E te pedimos humildemente, Pai Santo, por favor, conduz-nos. Conduz esta tua filha, esta tua serva que é tão pecadora, Pai. Por favor, não permita que eu fale nada que te desonre, que traga algum tipo de opróbrio para a tua causa, para o teu nome, Senhor, o nome que eu carrego e que eu tento humildemente representar sem mérito algum. Da mesma forma, eu intercedo, Pai querido, pelos meus irmãos de fé, contemporâneos da minha fé, Senhor Jesus. Estamos aqui juntos, eu e meus irmãos, unidos no desejo de te buscar, e apenas te buscar, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigada por nos cobrir com as tuas asas e nos proteger, Pai. Estamos aqui na condição de teus filhinhos, como pintinhos embaixo das tuas asas, necessitados da tua graça, a graça que nos revela, que nos transforma, que nos habilita, Senhor Deus, a viver diante do Deus Santo que o Senhor é. Obrigada por ouvir esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá, eu vou compartilhar aqui o nosso PowerPoint, nossa tela, para nós avançarmos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Meus irmãos amados, gostei tanto dessa imagem. Ela nos diz tanta coisa, meus irmãos. Como nós estamos no limiar de tempos eternos, no limiar da Canaã celestial. E o Senhor Deus hoje nos deu este tema, a Igreja de Deus nos últimos dias. Nós vamos meditar, meus irmãos, a respeito deste tema, estudá-lo. Nós vamos ler textos que foram revelados por Deus, a sua serva, Ellen White, e vamos ler textos grandiosos também a respeito do que o Senhor Deus espera que nós façamos. Precisamos estudar, neste momento, no Espírito, meus irmãos. No Espírito. E muito foi feito quando o Senhor Deus levantou esta igreja abençoada. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi muito privilegiada. Tem sido ainda. Eu digo foi porque a Igreja Adventista foi levantada com um propósito santo, assim como Israel. E quando eu olho essa cena, essa imagem que nós estamos olhando aí, olhe lá o diagrama, o gráfico de Guilherme Miller pregando, ele levava esse gráfico para todos os lugares que ele ia, sabe? As pessoas ficavam impactadas, houve a conversão, os nossos pioneiros orando fervorosamente por discernimento, quando algo, um tema crítico não ficava compreendido, eles recorriam a quem?
ao Deus eterno, e Deus sempre lhes respondia. Essa imagem de Irã Edson ali no campo, recebendo do Senhor o esclarecimento de que aquele grande desapontamento de 1844, aquele grande desapontamento tinha ocorrido porque um detalhezinho não tinha sido compreendido, que não era a vinda de Jesus, que ia ocorrer no dia 22 de outubro de 1844, mas que uma obra grandiosa de Jesus estava iniciando naquele dia, que era o juízo de investigação, que precede a volta dele. Então, nós estamos hoje, um dia desses agora, foi o Yom Kippur. Os judeus, não sei se vocês viram, comemoraram o Yom Kippur no calendário deles, né? E nós estamos vivendo hoje no grande dia da expiação, no grande Yom Kippur, desde 22 de outubro de 1844. Daqui a pouco a gente faz aniversário de Adventista do sétimo dia. Então, meus irmãos, esse povo, essas imagens aqui que vocês estão vendo aqui na tela, elas são fortes demais e elas são cheias de significado para mim, que sou e vou morrer adventista do sétimo dia, e para você também. Então, meus irmãos, nós vamos avançar no nosso estudo agora, destacando algo que foi um chamado do Senhor para mim e para você. O povo de Deus guarda os seus mandamentos. O povo de Deus guarda os mandamentos do Senhor. E algo que é muito importante para nós, e que a serva do Senhor nos revelou, nos deixou registrado, é que Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em que termos, em que aspectos? Em suas facilidades para ensinar a verdade e para vindicar a lei de Deus. Se você tem a sua Bíblia, poderia, por gentileza, abrir um verso muito conhecido nosso, mas eu gostaria que você abrisse, porque a gente vai ouvir do próprio Deus falando. Apocalipse 12, 17. É um verso muito significativo para nós que somos adventistas do sétimo dia. E diz assim, Apocalipse 12, verso 17. A gente vai ler todo, mas nós vamos concentrar na última parte, tá bom? Que diz assim: E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus vindica a lei de Deus. Então, lendo estes dois versos, nós vemos que o povo de Deus tem duas características: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E nós sabemos, por Apocalipse 19, 10, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muitas pessoas costumam dizer que o espírito de profecia é Ellen White. Isso não é verdade. Não é verdade, meus irmãos. O espírito de profecia é o Espírito Santo revelando. É o Espírito Santo revelando aos seus servos, aos filhos de Deus, os seus profetas, os seus escolhidos para trazer mensagens ao povo do Senhor, revelando a eles mensagens fortíssimas, poderosas e vitais, mensagens que simbolizam, significam vida ou morte espiritual, vida ou perda da vida, entende? Então, o espírito da profecia nada mais é do que o espírito que foi dado àqueles 40 escritores das Sagradas Escrituras, cada um deles, tudo aquilo ali é espírito de profecia. Todas as páginas que Ellen White escreveu, espírito de profecia.
né? Então, tudo isso é o espírito da profecia. Então, isso a gente não pode se confundir. Então, o dom de profecia na igreja adventista foi dado a Ellen White, nós sabemos disso. Ela teve sua primeira visão, aqui é só uma recapitulação breve. Teve sua primeira visão aos 17 anos e trabalhou por 70 anos. Faleceu com 88 anos incompletos. Ela estava no ano de completar 88 quando ela faleceu. E ela escreveu aproximadamente 100 mil páginas entre livros, artigos, cartas, manuscritos, e mais de 25 milhões de palavras. Ela também escreveu para muitos periódicos adventistas, enfim, fora suas cartas pessoais, diários, né? E são mais de 50 livros, já adicionando as compilações, e 35 a 36 mil vezes foi encontrada a palavra Jesus nos seus escritos, e ela teve aproximadamente 2.000 visões. E o Senhor Deus chama um povo, um pequenino povo, um punhadinho, literalmente um punhadinho de gente, porque a maioria, depois do desapontamento, desistiu de tudo. Desistiu. Mas um punhadinho ficou e começou a indagar Deus, indagar o Senhor. E o Senhor Deus, a partir daquele punhadinho, formou a nossa igreja. Então, ele deu uma missão especial para os adventistas do sétimo dia. Primeiro, ele nos chamou como depositários da sua lei. O Senhor nos fez depositários da sua lei e transmissores da sua verdade. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros. De que forma? Queridos, o que nós vamos ler, nós precisamos ter muito cuidado. Eu queria fazer uma advertência em amor aos meus irmãos. Sim. Nós temos percebido muito, todos nós, que existem pessoas no nosso meio que advogam a verdade, falam com muito fervor da verdade, mas pode ser que falem de uma forma que soe assim agressiva e aos ouvidos das pessoas. O Senhor Jesus Cristo nada me chama mais atenção lá no Desejado de Todas as Nações, eu não me recordo agora a página, mas diz lá no Desejado que o Senhor Jesus proferia as suas repreensões com lágrimas na voz. Ele não se furtava, ele não negligenciava o repreender, o advertir. Ele fazia isso, sim, mas era com lágrimas na voz. O que quer dizer isso? Se você tiver aí o aplicativo, coloque ele lágrimas na voz, que aí vai te puxar a citação. Meus irmãos, nós não podemos ser chicote de nenhum irmão. O Senhor Deus não levantou a mim e a você como depositários da sua lei e transmissores da sua verdade para nós sermos chicote dos irmãos na alimentação, no vestuário. Não nos levantou, meus irmãos, de forma alguma. Sabe? Então, meus queridos, com este olhar, nós vamos ler agora esse texto. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade que deve ser transmitida a outros em fiéis, ou seja, tem que ser fiel em tudo, mas em fiéis advertências, repreensões e, olha a última palavra, encorajamento. Porque só bater, chicotear, as pessoas não vão sentir nenhum encorajamento de nós. Nenhum, meus irmãos. Então, nós precisamos advertir, sim, repreender, sim, mas precisamos encorajar. Uma outra coisa, o Espírito, a revelação do Espírito de profecia, Bíblia e testemunhos, não deve ser usada
para chicotear e para maltratar e cobrar de ninguém. Mas o Senhor levantou para mim, para Cleuma individualmente. E se em algum momento o Senhor Deus me revelar que é hora de falar, esta hora virá e Ele me mostrará claramente. Nós precisamos estar atentos a isso. Vamos avançar. E a missão especial dos adventistas continua. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Ou o que quer dizer peculiar e separado do mundo? Quer dizer que nós fomos levantados para andar na contramão, remar contra a maré. Sim, é fácil. Não sei se você nada. Eu não sou nadadora. Meu esposo é mergulhador de resgate. E ele sabe muito bem o que é nadar contra a maré. E ele já nos deu orientações. Se algum dia a gente cair de uma embarcação, ele já nos deu orientação de como proceder. E a orientação é: não reme contra a maré, porque senão vocês vão se afogar. Só que, no nosso caso, nós precisamos, que é um caso espiritual, se nós não remarmos contra a maré, nós vamos nos afogar, espiritualmente falando. Entende? Então, separado do mundo quer dizer que as práticas, os prazeres, aquilo que faz parte da comunidade, que é comum aí fora, não é comum para mim e para você. Totalmente incomum. Entende? Aos adventistas foi confiada uma obra da mais solene importância. Qual foi essa obra? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E nós vamos entender isso mais adiante, porque a serva do Senhor, ela diz claramente que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem de justiça pela fé. E que ela diz mais, e que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da verdadeira educação. Eu sou educadora por formação. Então, se a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé, então a mensagem da justiça pela fé é a mensagem da verdadeira educação. Eu estou preparando um estudo a esse respeito também. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Ele não nos deixou em trevas para nada. Nós temos revelação de tudo. Nós vamos meditar agora nos 10 mandamentos. Quando eu e você recebemos estudo bíblico, nós tivemos uma sessão exclusiva lá sobre os 10 mandamentos, vocês bem recordam, né? E quem é instrutor de Bíblia também dá esse estudo. Então, nós vamos meditar em alguns aspectos aqui importantes sobre a lei de Deus. A lei, primeiramente, a lei nos leva a Jesus Cristo. Apenas isso. A lei nos leva a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não existe outra função para a lei. Não existe. A lei de Deus nos leva a Cristo. Apenas isso. Ela mostra a minha e a sua condição. A lei me dá uma sensação de necessidade. E agora eu venho com essa minha sensação de necessidade e eu encontro Jesus. Porque ela me leva a Jesus, correto? Eu vejo aqui o que há no meu coração, eu vejo que de minhas próprias forças eu não consigo cumprir isso daqui de forma perfeita, porque o único que cumpre de forma perfeita, cumpriu de forma perfeita, é Cristo Jesus. E então, o que acontece? Depois que eu tenho essa sensação de necessidade, eu encontro em Cristo aquele que satisfaz as exigências da lei. Apenas Ele, apenas Cristo Jesus. Ao reconhecer isso, que é somente Cristo que
consegue cumprir as demandas e as exigências da lei, eu vou até ele. Acompanhe esse raciocínio. E então, o que a lei faz? Primeiro, o que a lei faz diante de nós? Nós estamos aqui, olhando os 10 mandamentos. O que essa lei aqui faz para nós? Primeiro, a lei torna o pecado conhecido. Ponto. A lei torna o pecado conhecido a fim de que tenhamos, olha só, não para aí. Qual é o propósito de tornar o pecado conhecido? A fim de que tenhamos o conhecimento da abundância da graça que tira o pecado. Então, a graça reina pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a graça reina em minha vida e na sua, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento de que a graça, ela é perfeita e abundante para tirar o pecado, que a lei tornou conhecido. Vai acompanhando esse raciocínio. Isso que nós acabamos de meditar, de ler, isso é justificação de Deus pela fé em Cristo. E ela é a nossa própria justificação por meio de como a lei trabalha. Pois o pecado que a lei aponta nos leva para Cristo. Olha só, o pecado, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático? Não terás outros deuses diante de mim. Tudo bem? Não terás outros deuses diante de mim. Mas digamos que eu seja um workaholic. O que é um workaholic? Workaholic é um termo em inglês que é utilizado, foi emprestado do inglês para dizer que a pessoa é um trabalhador compulsivo. E que a vida daquelas pessoas é voltada para o trabalho, 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 trabalho. Eu me lembro claramente de um artigo que eu li na Inglaterra, um casal inglês. Eles simplesmente pegaram o filho deles, o bebê deles, e eles estavam entregando o bebê deles para a adoção, porque eles chegaram à conclusão que eles não seriam bons pais, porque o filho ia tomar o tempo deles de trabalho. E aí, eu acho que não sei se foi um dos avós ou tios, eu não me recordo mais, decidiu ficar com o bebê da própria família para não ser colocado o bebê para adoção. Então, qual era o ídolo deste casal? O Deus deste casal? Era o trabalho. E eles tinham um Deus no lugar do Senhor. Né? Então, a lei aponta o pecado e ela diz assim, Cleuma, você está transgredindo o primeiro mandamento, mas você não consegue guardar de forma como eu espero que você guarde este mandamento. E aí eu digo assim, Senhor, e agora? Eu não consigo guardar a tua lei. E aí o que é que a lei diz? Cleuma, só tem um que guarda a lei de forma perfeita. Vá até ele. E aí eu vou até quem? Até Cristo. E nós o temos, e a lei se satisfaz em todas as exigências que ela faz de nós. Em Cristo, a lei está plenamente satisfeita conosco. Entende? Nós vamos meditar agora sobre duas testemunhas. Nós estamos olhando para elas, elas estão aí na tela, as duas testemunhas, né? E vamos meditar a esse respeito, meus irmãos, que é muito importante para nós. Quando nós falamos da lei, lembrem, nós estamos falando, só retomando, vamos fazer o link, a ligação. Nós estamos falando de um povo que foi levantado por Deus com uma missão grandiosa e ultra especial, que é representar a Cristo, o caráter de Deus aqui nesta terra, e vindicar a lei de Deus. Mas somos totalmente incapazes de vindicar a lei de Deus
por nossas próprias forças. É por isso que nós estamos meditando aqui sobre essas duas testemunhas, para nós entendermos o que é no conceito de justiça de Cristo, no conceito, no contexto de justificação pela fé, para nós entendermos o que quer dizer realmente guardar a lei de Deus e vindicar a lei de Deus nesse aspecto. Vamos para as duas testemunhas. Quando a lei exige coisas de nós que não podemos cumprir de nenhum outro meio, a não ser por Jesus Cristo presente em nós, Jesus Cristo, a não ser por esse meio, então, se permanecermos em Cristo, a lei de Deus vai continuar dizendo: está tudo certo. E eu estou satisfeita com isso? Será que ela vai continuar dizendo isso? Vamos avançar. Meus irmãos, a lei de Deus é uma expressão de amor. Então, nós vamos ler agora algo que tocou e toca o meu coração, minha alma, de forma muito forte. Nós vamos ler realmente uma descrição do que é a lei de Deus ser uma expressão de amor. Né? Vamos ler juntos? Acompanhe aí a leitura. E naquele dia haverá 2 grupos de pessoas. Quando a porta se fechar, alguns vão... Lembra das virgens? Quando a porta se fechar, alguns vão querer entrar e dirão assim: Senhor, abra a porta para nós, queremos entrar. Em resposta, vem alguém, olha aí com A maiúsculo, em resposta vem alguém e pergunta assim: o que fizeste para que queiras entrar? Que direito tens de entrar nessa herança? Que reivindicação fazes? Aí vem a resposta das pessoas que estavam batendo, querendo entrar, depois que a porta já tinha fechado. Oh, somos teus conhecidos. Temos comido e bebido em tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Sim, além disso, temos profetizado em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Não é isso evidência suficiente, Senhor? Abra a porta. E qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é maldade, é pecado. Prática de pecado. Ou seja, todas essas boas obras de ensinar as pessoas, profetizar, expulsar demônios, fazer sinais e maravilhas, o Senhor Deus, tudo isso que aos olhos humanos são boas obras, o Senhor disse que eram iniquidade, prática de iniquidade. Vamos avançar. E aqui, mas eles não pregaram em seu nome? E em seu nome não expulsaram demônios? Eles fizeram tudo aquilo que a lei requeria. É ou não é verdade, meus irmãos? Não fizeram? De acordo com o que eles estavam declarando ali, eles não haviam feito tudo que a lei requeria diante dos olhos humanos? Vamos avançar. O que foi que eles disseram? Nós fizemos muitas maravilhas, nós estamos bem, nós somos justos, justificados, totalmente certos, portanto, nós temos o direito de estar aí, abra a porta. Em outras palavras, era isso que eles estavam dizendo. Mas nós não vale nada naquele dia. Vale? Naquele dia, o nós não vai valer nada, meus irmãos. Vamos avançar. Acompanhe. Mas vai haver um outro grupo, meus irmãos. Vai haver um outro grupo. Haverá um outro grupo de pessoas naquele dia. Uma grande multidão que não se pode contar, de todos os povos, nações e línguas e tribos, que subirão e entrarão. E se a mesma pergunta fosse feita para este grupo agora, este outro grupo,
A mesma pergunta do primeiro fosse feita agora. O que tens feito que possa recomendar a tua entrada para a vida? O que tens para alegar? A resposta seria a seguinte, deste segundo grupo. Oh, nada fiz para que hoje eu mereça entrar. Sou um pecador, dependente somente da graça do Senhor. Eu era tão miserável, completamente cativo e escravo, que ninguém podia me libertar a não ser o próprio Senhor. Tão miserável, que tudo o que eu podia fazer era buscar o Senhor constantemente para me confortar. Tão pobre, que tive que implorar pelo Senhor. Tão cego, que ninguém além do Senhor me pôde fazer ver. Tão nu, que nada me cobria a não ser o próprio Senhor. Tudo que tenho a reivindicar é o que Jesus fez por mim. O Senhor me amou. Você não se emociona com isso? Isso daí, meus irmãos, é a minha e a sua experiência. Quando em minha desgraça clamei, ele me livrou. Quando em minha miséria quis conforto, ele me confortou em todos os momentos. Quando em minha pobreza eu implorei, ele derramou sobre mim bênçãos. Quando cego estive, pedi ao Senhor que me mostrasse o caminho para que eu soubesse onde ir. Ele me guiou e me fez ver. Quando estive nu, nada podia cobrir-me, por isso ele me deu esse manto que visto e tudo que posso apresentar, tudo que tenho para apresentar como aquilo que me fará entrar, qualquer alegação que eu possa fazer é apenas o que ele tem feito por mim. E se isso não me fizer entrar, então ficarei de fora. E isso também é justo. Se eu for deixado de fora, não tenho nenhuma reclamação a fazer. Mas, isso não me dará o direito de entrar e possuir a herança? Então é dito a esse grupo, uma multidão que não se pode contar, vai ser dito o seguinte: bem, há algumas testemunhas muito especiais aqui que precisam estar completamente satisfeitas com todos aqueles que passam por aqui. São 10 examinadores. Você sabe de quem eu estou falando, nós acabamos de ver. Quando eles avaliam o caso de um homem e dizem que ele está bem, então ele pode entrar. Você deseja que esses 10 examinadores, sejam chamados para examinar o seu caso e responderemos. Para a honra e glória de Deus, eu estou aqui na primeira pessoa do plural, nós responderemos, porque, meus irmãos, eu tenho essa esperança de que eu e vocês todos, nós estaremos aqui no meio deste grupo. E nós, sim, pela fé, nós responderemos, sim, sim, pois eu quero entrar. E eu estou disposto a me submeter a qualquer exame, porque mesmo que eu seja deixado de fora, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Estou perdido de qualquer maneira quando sou deixado sozinho, sem Cristo. Bem, diz ele, vamos chamá-los então. Então, aqueles 10 são trazidos e eles dizem assim, ao examinarem cada um daquela multidão toda. Sim, olha só a resposta dos 10 examinadores. Sim, estamos perfeitamente satisfeitos com ele, pois a libertação que ele obteve de sua miséria é a libertação do nosso Senhor, Jesus Cristo. O conforto que ele teve durante todo o caminho e de que tanto precisava é o nosso Senhor que deu. A riqueza que ele possui, o que quer que ele tenha, pobre como era, foi o Senhor que a deu. E cego, o que quer que ele veja agora, foi o Senhor quem mostrou, e ele vê somente o que é do Senhor. E nu como estava,
aquela vestimenta que ele está usando agora aqui, foi o Senhor quem o vestiu. O Senhor quem a teceu, é toda, aquela veste, é toda de autoria divina. Nós só vemos, os examinadores concluem, nós só vemos a Cristo. Portanto, sim, ele pode entrar. E por fim, meus irmãos, virá dos portões uma voz da mais doce melodia, cheia de suavidade e compaixão. Queridos, suavidade e compaixão é o que tem que ser a característica minha e sua. Lágrimas na voz, lembra? Cheia de suavidade, a voz do meu Salvador virá de dentro dizendo: venham benditos de meu Pai. Amém? Porque estão aí fora e o portão se abrirá e teremos uma abundante entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, esta narrativa aqui, desta situação, ela está no boletim da Conferência Geral de 1893. Se você quiser ter acesso a ela e muitas riquezas mais, está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893, da editora Pioneiros. Então, meus irmãos, as duas testemunhas, elas sempre vão testificar, se nós estamos realmente, se elas nos direcionam a Cristo e elas testificam de Cristo. Aqui estão os detalhes do caráter perfeito do nosso Salvador. Vamos avançar. Você conseguiu sentir, depois de tudo isso que nós lemos, conseguiu sentir o sabor dessas palavras? Queridas, essas palavras, elas têm sabor. Elas são doces para mim, são doces para você. À medida que Deus lhe apresenta os seus requisitos, permita que eles sejam doces. Permita, a permissão cabe a mim e a você. Então, quando o Senhor Deus nos apresenta esses 10 examinadores aqui, nós precisamos permitir que eles sejam doces. E eles são doces quando estamos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o maior tesouro da verdade que já foi confiado aos mortais, foi confiado a nós. Exaltar a Cristo nos seus mandamentos. Ir a Cristo quando os mandamentos nos apontam alguma necessidade, alguma coisa que não está ok na nossa vida, ele nos aponta, vá àquele que pode lhe ajudar. O maior tesouro da verdade foi confiado a cada um de nós. E as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo adventista do sétimo dia, a fim de serem transmitidas ao mundo. Então, nesse capítulo 4 do livro Eventos Finais ou Eventos dos Últimos Dias, nós temos uma seção que é chamada A Organização da Igreja Adventista. Vamos estudar? Então, aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização, haveria grande confusão. E a obra não seria levada avante com êxito. Então, a igreja organizada, a igreja adventista, que antes era apenas um movimento, era uma igreja informal, digamos assim. O Senhor Deus mostrou claramente que era necessário que houvesse uma organização. Vamos entender melhor. Então, quais foram as motivações, razões para a organização, segundo Ellen White? Primeiro, manutenção do ministério, ou seja, prover a manutenção adequada para o ministério da igreja. Segundo ponto, então, um outro motivo para a organização da igreja foi a expansão da obra. Levar a obra para novos campos missionários, né, com este nome, adventista oficial, digamos assim, adventista do sétimo dia. O terceiro ponto, proteção da igreja, isso é muito importante, proteger dos membros indignos, tanto a igreja como os ministros.
Tudo bem. Também o Senhor Deus orientou para que fosse organizado para que as propriedades que a igreja viesse adquirir estivessem conservadas, né? Fossem protegidas. Conservação adequada das propriedades da igreja. E nenhuma pessoa pudesse vir e reivindicar aquela propriedade para si. Um exemplozinho. E o último ponto, a publicação da verdade. A publicação e disseminação da verdade através da imprensa. Então, para ter a marca, para ter, né, aquele nome oficial em todas as obras. Pois bem, vamos avançar. Então, em qualquer aspecto, meus irmãos, a organização ela é essencial. Nós já estudamos a respeito da sacudidura. Se você ainda não assistiu, vai lá no meu canal e assista lá. Tem lá a playlist Põe Tua Casa em Ordem e assista lá a Sacudidura. E lá nós fazemos um estudo uma parte do estudo é dedicada exatamente a isso, né? Que sem organização, se não houvesse organização, tanto da igreja oficial quanto dos ministérios de sustento próprio ficaria realmente muito difícil. Então, por exemplo, o Ministério de Sustento Próprio, a partir do momento que ele é também organizado, a propriedade, se for um ministério que seja físico, aquela propriedade, ela não vai para o nome do diretor do ministério ou do fundador do ministério. Ela vai para o CNPJ daquele Ministério de Sustento Próprio, entende? Então, por isso que a organização ela é essencial, seja na linha regular ou na linha irregular. Pois bem, então vamos entender mais como isso acontece. A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. Vamos a continuar. Isso é Ellen White falando. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída, Ellen White falando, pelo Senhor, de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Vamos analisar tudo sob a perspectiva correta. Então, o Senhor Deus, quando ele organizou, ele orientou para que a igreja se organizasse, fosse uma organização, o objetivo dele, por isso eu coloquei esta imagem que está aí na tela. O objetivo do Senhor é que, por meio desta organização, os membros fossem protegidos e atraídos a Cristo e fossem uma unidade. Entende? Era essa a intenção do Senhor. E fora aqueles pontos, os 5 pontos que nós lemos anteriormente. Porém, nós precisamos ter algo em mente, queridos. Antes de nós dizermos assim, olha, tá vendo só? Não é para ter ministério independente, não é para isso. Antes de sequer cogitar isso, precisamos levar algo em consideração. Por isso eu coloquei aqui. Porém, não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Foi ela que disse isso também, inspirada pelo Espírito Santo no grande conflito. Então, esta declaração aqui, de que a menos que as igrejas sejam organizadas, que não deve haver obra independente, nós não devemos pegar esta declaração e dizer, tá vendo? Não tem que ter nada independente, é tudo na igreja. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor, que foi feita antes, destrua outra. E que outra é essa? Nós vamos ver. Então, um tempo de debilidade e cegueira espirituais chegaria a esta igreja organizada. Entende?
porque uma declaração não pode anular outra. Vamos entender. Chegaria o tempo em que a igreja organizada, estaria na condição laodiceana. A igreja, e aqui, olha, ela coloca no tempo presente, já naquela época dela. A igreja está na condição laodiceana. Então, você está com a sua Bíblia aí? Abra, por gentileza, Apocalipse 3, também são versos muito conhecidos. Apocalipse 3, dos versos 14 ao 19. Apocalipse 3, do 14 ao 19. Então, vamos ler. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, Cristo, o princípio da criação de Deus. E aí vem o verso 15. Eu conheço as tuas obras, que não és frio, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, condição laodiceana. Não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Eu sou a igreja, sou da igreja verdadeira, eu sou a menina dos olhos de Deus. Já ouviram isso? Verso 18 vem o conselho. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, o Espírito Santo, para que possas ver. É só Ele que nos faz ver. E finalizamos com o verso 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Ele é o nosso Abba Pai, nosso paizinho. Ele nos ama, ele vai nos repreender. Sê zeloso, portanto, e aqui está a palavra-chave: arrepende-te. Arrepende-te. Então, acabamos de ler a condição laodiceana, que é a condição da igreja organizada. Veja que o capítulo 4 de Eventos Finais está num crescendo, tá? Nós estamos avançando de forma progressiva. Pegue uma informação, não é isso que a mente do povo de Deus não pode se deixar levar. O Senhor Deus nos orienta por meio de sua serva, que nós precisamos pensar da causa para o efeito. Pegue as informações e vá acrescentando informação a informação e vá construindo o todo. Porque é assim que o Senhor Deus trabalha e ele está fazendo a mesma coisa neste capítulo. É necessária organização? Sim, vimos os motivos. Mas tempo passa. Condição laodiceana desta igreja organizada. Vamos avançar. Líderes imprudentes não falam por Deus. Vamos ver? Então, aqui entra o questionamento da autoridade da igreja organizada. Olha só o que Eventos Finais, por meio de Pena de Ellen White, nos diz. A voz de Battle Creek, antes considerada autoridade, não é mais a voz de Deus. Por quê? Porque coisas que Deus abomina estavam acontecendo por meio da liderança ali, que era o centro da liderança da igreja organizada na época, era Battle Creek. Então, não é mais a voz de Deus. Então, mas ao mesmo tempo em que aconteceu esse estado laodiceano e que culminou numa apostasia, que é o que está estabelecido atualmente,
né? Existem pessoas fiéis, maravilhosas, e que estão ali lutando contra um sistema que não quer mais voltar aos marcos antigos, que choram e que gemem diante das abominações que se fazem no meio de Israel. Mas, apesar de tudo isso, o Senhor diz claramente: não há necessidade de uma nova denominação. Não há necessidade de formar uma nova igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia dos Remanescentes. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Adventista dos Históricos. Não, não há necessidade de uma nova denominação. Então, vamos lá. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia Babilônia. Quem faz isso está indo contra o Senhor. E chamar o povo de Deus a sair de Babilônia. Ah, sai dessa igreja. Meus irmãos, o Senhor Deus não nos deu isso. Não é essa a intenção do Senhor. Não é propósito dele. Isso é mensagem de Deus para mim e para você. A igreja adventista do sétimo dia, como foi levantada por Deus lá atrás, com aquela missão, com aquele propósito, não é Babilônia. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Entende? Então, a serva do Senhor está deixando aqui bem claro. Então, quais são os perigos de julgar a igreja? Vamos ver aqui? Primeiro, afastamento do corpo. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo. Entende? Eu acho muito curioso algumas pessoas nos comentários que fazem no meu canal do YouTube. É curioso e até divertido. As pessoas me chamam assim, tem um estudo que eu fiz sobre, como é o nome? Uma bifurcação do Adventismo. Tem mais de 10.000 visualizações. E aí, uma vez, eu não costumo ler comentários, eu fui ler. Teve um lá, dissidente, sabe? Parece que eu estou vendo a pessoa digitando. Dissidente, sabe? Então, meus irmãos, o que eu posso fazer? Qualquer pessoa que coloque a face aqui num vídeo público no YouTube, ela está colocando o seu rosto em seixo. Então é para receber pedrada mesmo, né? Agora, só joga pedra, meus irmãos, quem realmente não sabe analisar o que está sendo apresentado. E aí vê falando da igreja, não sei o quê, a igreja como se fosse um bichinho de estimação, não toque na minha igreja. Eu costumo chamar esses, sabe de quê? De adventista mimizento. O adventista mimizento, ele é cego. E ele não quer analisar, e olha que eu estou lendo o que o Espírito de Profecia escreveu. Entende? Então, nós precisamos parar com isso, sabe, meus irmãos? Esse mimizinho, esse nhenhenhen, sabe? Isso não é mais para o nosso tempo. Vamos analisar como pessoas maduras, adultas, espirituais, colocar cada ponto no seu devido lugar, sabe? Então, nós precisamos estar analisando com ponderação, com pessoas. Precisamos ser donos de nós mesmos, senhores de nós mesmos, sabe? Mas, enfim, quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo. Então, que mais? Então, essa pessoa se encontra no caminho errado. Quem faz isso se encontra no caminho errado. Não é nossa função. Sabe para que nós somos chamados, meus queridos? Não é para condenar ninguém, não é para batalhar contra ninguém, não é para acusar ninguém, mas nós somos chamados para nos tornarmos
pequenos cristos. Por isso que nós nos chamamos cristãos. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Então, a partir do momento que eu me torno um pequeno Cristo e as coisas vão acontecendo, o que é que o Senhor Deus nos pede? Chorar e gemer pelas abominações. É só ler Ezequiel. Tem também um estudo no meu canal sobre isso. Leia, vá lá, veja o estudo sobre o selamento. É todo baseado em Ezequiel 8 e 9. Faça lá o estudo e você vai ver claramente o que é que Deus pede de você. Então, vamos lá. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Queridos, assim como o nosso governo atual, quem foi que permitiu que ele assumisse? Foi o nosso Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, se este atual governante está lá, foi constituído por Deus, permissão do Senhor, do contrário, tinha sido outro. Tudo bem? Isso precisa ficar muito claro. Então, a mesma coisa. Se a obra está capenga, o Senhor Deus vai dar conta disso, né? Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Mas nós vamos entender isso melhor mais adiante, né? Vamos lá. Não tem Deus uma igreja viva? Será que o Senhor Deus não tem uma igreja viva? Vamos lá. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser luz no mundo poluído e desmoralizado do pecado. Aí vem aquele assim, olha, tá vendo só? É a igreja, é a igreja. Você sabe qual é o conceito de igreja? Vamos avançar. Antes disso, vamos ler, pegue a sua Bíblia, vamos ler Mateus rapidamente, 13, de 24 até o 30. Na verdade, nós não vamos ler, porque senão o tempo vai ser comido. Mas você lembra, leia depois, por favor. É a parábola do joio e do trigo, tá bom? Parábola do joio e do trigo. E o que acontece na parábola do joio e do trigo? O inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Lembram disso? Então, quando o inimigo fez isso, Mateus 13, 24 a 30. Aqui. Então, o Senhor Deus, no verso 30, diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meio do celeiro. Então, é até o fim. Quem faz a separação do joio e do trigo é o Senhor, né? Então, os anjos também colaboram nessa obra. Então, meus irmãos, o Senhor Deus está à frente. E a gente vai ver, agora sim, abre Mateus 7,16. O que diz lá? Mas e o joio? Como é que a gente detecta? Nós não detectamos, não nos cabe. O Senhor Deus não disse que nós tínhamos que julgar quem é trigo e quem é joio. Não é verdade? Então, abra lá, olhe lá. Mateus 7,16 nos diz assim: por seus frutos os conhecereis. Então quer dizer que quando tal pessoa tiver assim, que Deus está... ele é joio. Opa, o Senhor Deus não colocou essa incumbência sobre nós, não é? Então, mas, quando o Senhor Deus nos deu esse verso, por seus frutos os conhecereis, o Senhor Deus estava nos dizendo o seguinte: Cleuma, os seus frutos vão determinar para mim se você está vivendo a minha verdade ou não. E os seus frutos vão determinar para as outras pessoas se você me honra ou não. Entende? Então, mas não, o Senhor não nos deu esses versos, nem a parábola e nem o verso de Mateus 7,16, para nós julgarmos outrem.
Eu gostaria de ler com os irmãos o que a serva do Senhor escreveu na Review and Herald, de 14 de fevereiro de 1888, que foi o ano que aconteceu a Conferência de Minneapolis, foi no segundo semestre. Aqui está no primeiro semestre. Então, vamos lá. A verdadeira religião opera os princípios da lei de Deus, amor a Deus e aos semelhantes. Os que forem aceitos no céu haverão posto a render seus talentos para a glória de Deus e para o bem da humanidade. O que nós acabamos de falar. Se nós honramos, os frutos testificam de que estamos realmente honrando a Deus. Deverão tornar-se colaboradores de Deus e receberão a aprovação do Mestre quando ele vier nas nuvens do céu. Religião é algo mais que profissão. Grava isso. Religião é algo mais que profissão. O que é isso? Profissão de fé. Eu sou adventista do sétimo dia. Isso não me diz nada. Algo mais profundo que o impulso ou sentimento. O que é religião? Está aí marcado de cor. É fazer a vontade de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é a verdadeira religião, queridos. Fazer a vontade de Deus pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é verdadeira religião. Vamos, então, entender o conceito correto quando o Senhor fala de igreja. Deus possui, olha só o que a serva do Senhor nos dá a definição de igreja. Manuscript Releases, volume 17. Diz assim, essas páginas aqui é a página do inglês, do original em inglês, tá? Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida. Lembra que eu falei que uma declaração não anula a outra? Então, quando Deus fala sua igreja, ele está falando isso aqui, ó. Então, não é uma grande catedral, não é uma grande denominação religiosa, nenhuma igreja oficialmente estabelecida, não é a igreja adventista do sétimo dia, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja metodista, não é a igreja católica, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a igreja de Deus. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Em Mateus 18, 20 diz, ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é sua igreja. Você tem dúvida de que por mais que nós estejamos aqui online, e pessoas vão assistir no YouTube essa gravação depois, você acha que neste momento em que nós estamos aqui reunidos, não é uma igreja que se firma, que se estabelece? Pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Somente a verdadeira adoração constitui uma igreja. Pessoas que estão unidas ali com um único propósito. Pessoas que estão honrando aquilo ali é uma igreja. Agora eu queria complementar isso. A igreja de Deus vai além da obra denominacional e a igreja de Deus também vai além da obra de sustento próprio ou independente. Esses são ministérios da igreja, mas a igreja somos nós, povo. Está aqui. Estamos apenas lendo o que Deus revelou. Tudo bem? Então vamos avançar. Vamos ler agora sobre a paciência de Deus, então, com seu povo. A igreja, olhe só Ellen White falando. Vamos ler. A igreja falhou. Falhou deploravelmente em corresponder às expectativas de seu Redentor. E, contudo, o Senhor não se afasta do seu povo. Consegue ver aqui ó, a diferença? Igreja e povo. Na mesma frase, ela diz que a igreja falhou. Ela está falando de uma igreja com uma missão e tudo mais, e falhou nessa missão. Que nem Israel, antigamente. A história repete. Mas o Senhor não se afasta de quem? Ela não escreveu aqui da igreja. Ele não se afasta do seu povo. O fiel povo de Deus. Vamos continuar.
ainda é complacente com eles, não por causa de alguma bondade que se encontre neles, mas para que o seu nome não seja desonrado perante os inimigos da verdade e da justiça, para que as instrumentalidades satânicas não exultem, não se alegrem na destruição do povo de Deus. Por muito tempo, ele, o Senhor, tem suportado a obstinação, a descrença e a insensatez. O Senhor os tem disciplinado com admirável clemência e compaixão. Lembra de Jesus? Com lágrimas na voz? Se atenderem às suas instruções, queridos, quando o Senhor Deus chamou a igreja adventista e disse para ela se organizar, que era necessário, sim, o Senhor sabia o que ia acontecer depois. Por quê? Porque, assim, seres humanos são falhos, né? Infelizmente, os seres humanos são falhos. Mas o Senhor prometeu que Ele levantou essa igreja maravilhosa, com essa verdade salvadora, essa verdade que, enfim, que nos leva, que é a verdade que redime. Mas o Senhor coloca uma condição bem aqui, por isso que a frase começa com se, então vamos ver? Se atenderem às suas instruções, ele removerá suas más tendências, que maravilha, salvando-os com uma salvação eterna e tornando-os eternos monumentos do seu poder e de sua graça. Sabe, já pensou eu e você sermos transformados num monumento eterno do poder da graça de Deus? Sabe o que quer dizer isso? Transformação completa do caráter. É uma promessa. Mas tem uma condição: se atenderem às suas instruções, se atender aos seus apelos, se atenderem às suas prerrogativas, a tudo que ele nos fala. E isso nós só somos capazes de fazer. Lembra o que nós lemos agora, há uns momentos atrás? Isso só é possível, meus irmãos, só é possível se Cristo estiver em nós. Senão, nada acontece. Devemos lembrar que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto da terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Nós já lemos a definição de igreja, não vou nem me delongar aqui. Ele vela constantemente com solicitude por esta igreja e fortalece-a por seu Espírito Santo. Isso também está em Mensagens Escolhidas, volume 2. Confiai na guarda de Deus. Sua igreja, sabemos já o que é igreja, deve ser ensinada. Enfraquecida e defeituosa como é o objeto da sua suprema consideração. A mesma coisa dita de forma diferente. Meus irmãos, o Senhor Deus coopera apenas com aqueles que são fiéis a Ele. É com esses que o Senhor Deus coopera. Ele não coopera com o rebelde, com o obstinado. Eu tenho lido tanto sobre rebeldia, obstinação, sabe, meus irmãos? Orgulho, dura serviço. Eu tenho lido muito sobre isso. E Deus coopera apenas com os que são fiéis a Ele. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Não podemos esquecer isso. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus, tirou-lhes o depósito que foi feito a eles e entregou este depósito a quem? Sagrado depósito a quem? Aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra, de acordo com este mesmo princípio. Não foi fiel, eu tiro e dou para outro que vai continuar levando a obra avante. Entende o princípio, meu irmão e minha irmã? Você consegue entender isso?
Por favor, racionalmente entenda isso. Está escrito aqui. E o texto continua. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles, porque eles estão rejeitando o Senhor, porque ela está sendo infiel, a igreja está sendo infiel. Então, olha só, outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades, de guiar o rebanho, de alimentar o rebanho, de proteger o rebanho. A proteção do rebanho vem por meio do conhecimento da verdade. E Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. O rebanho tem sido alimentado com Cristo, meus irmãos. O texto continua. Manuscript Releases 14, página 102 do original em inglês. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se eles não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos da sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupa, tornando-os um opróbrio, uma vergonha. Então, meus irmãos, que nós sejamos realmente a última geração, porque senão quanto tempo mais nós vamos ficar jornadeando no deserto, por não atendermos ao chamado do Senhor? Quanto tempo? Sabe? Você não está cansado de estar aqui? Essa aqui não é a nossa casa, meus irmãos. Não é a nossa casa. Às vezes eu penso que o povo de Deus está vivendo confortavelmente desconfortável. Ele está desconfortável, mas está tudo bem. Não é isso, meus irmãos. Então o Senhor já levantou um povo, levantou outro povo, ele não vai levantar mais nenhum povo, tem que ser a gente. Então, meus queridos, nós somos e seremos e somos também julgados pela luz que nos foi concedida. Nada mais justo, não é verdade? Então vamos lá. Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, escrevendo. Vamos ler. Ela será julgada, a igreja será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhes concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. O texto continua. A menos que se arrependa. Queridos, o arrependimento é maravilhoso. Que bênção é o arrependimento que o Senhor Deus nos concede. A menos que se arrependa e converta, a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação, aonde? Em Cristo, que é o fundamento da verdade, permanecendo na plataforma da verdade eterna, que é Cristo Jesus, e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Resumindo, a cura é Cristo, a cura é humilhar-se, a cura é despedaçar-se sobre a rocha. Arrependei-vos e convertei-vos. Que faremos? Lembra lá dos discípulos pregando e tudo mais, depois que Jesus tinha subido ao céu? O que faremos depois que as pessoas ouviram a pregação de Pedro, dos apóstolos e tudo mais? O que faremos?
Qual foi a resposta? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. É exatamente isso que tem que acontecer conosco hoje. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os meus e os seus pecados sejam cancelados. Aparecerá então, na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Está falando o quê? Da igreja. Então, seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes. Ah, meus irmãos, uma profissão de fé, um mergulho nas águas, sem uma caminhada de humildade ali e quebrantamento na rocha constantemente. Nada acontece, nada faz. Há uma profissão vazia de fé. Estamos caminhando para a conclusão. A igreja militante, que é essa atualmente, a que milita, que batalha, que luta, que prega, ela é imperfeita. Não podemos perder isso de vista. E a igreja militante não é a igreja triunfante. E a terra não é o céu. A igreja militante não é a igreja triunfante e a terra não é o céu. Ou seja, a igreja militante aqui na terra, ela se prepara para o céu. Ela se prepara para ser triunfante. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem treinados, disciplinados, educados para esta vida aqui, como pequenos cristos, vivendo a verdade, arrependendo-se, convertendo-se, momento a momento, dia a dia, e para a futura vida imortal, como preparação para a futura vida imortal. Mas a igreja triunfante, ela será fiel e semelhante a Cristo. Amém? Vamos ler aqui? A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, muito importante, tornar-se-ão a igreja triunfante. Isaías 59:1 diz o quê? O braço do Senhor não está encolhido, meus irmãos, não está. O braço do Senhor não está encolhido. Não esqueçamos disso. O Senhor está aqui com o seu braço estendido. Lembra de Pedro? Senhor, salva-me! Estendeu a mão, o Senhor Jesus Cristo pegou a mão de Pedro e não largou, puxou com força Pedro para cima. O braço do Senhor não está estendido, não está encolhido para você e nem para mim. Basta estender a sua mão para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para você e para mim. Então, meus irmãos, a vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros em abundante medida. O semblante de Cristo, seu semblante, irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro da sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Como tem sido o seu trato com os seus semelhantes? Você tem pesado o seu semelhante nas suas balanças humanas? Queridos, as nossas balanças humanas são as piores, as mais malignas balanças que existem. Nós precisamos, todo membro da igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades de Cristo. A sua vida irradiava o amor de Deus. E ele anelava intensamente transmitir
esse amor aos outros. O semblante de Cristo irradiava compaixão. E a sua conduta, o seu comportamento, a forma como ele agia, se caracterizava pelo quê? Pela graça, humildade, verdade e amor. Será que nós temos manifestado isso, meus irmãos? No trato com os nossos semelhantes? Aqueles que estão mais próximos de nós? Então, meus irmãos, nós finalizamos o estudo 4, o capítulo 4 do livro Eventos dos Últimos Dias, ou Eventos Finais. Que o Senhor Jesus nos ajude, porque esta mensagem ela é poderosa demais, é um grande alerta para mim e para você. Alerta, meus queridos. E o que é que este alerta está nos dizendo? Qual é a função deste alerta? Você e eu ainda estamos sob a graça de Deus. Ainda há oportunidade. Busquemos, meus irmãos, busquemos estar debaixo das asas de Cristo. Busquemos contemplar a Cristo. Busquemos nos humilhar diante da rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos quebrar ali naquela rocha. É só assim, meus irmãos, é só assim que nós seremos realmente os seus representantes nesta terra. Vamos orar? Assim como estamos. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, mais uma vez, expressamos aqui, nesta oração, a nossa gratidão, porque tantas verdades têm sido reveladas a nós. Obrigada, Pai querido. Obrigada, porque entendemos que essa é uma tentativa do Senhor de que nenhum de nós se perca. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos aqui contemplando pela fé o Senhor ali no Santíssimo, Pai, oferecendo essa oração de modo perfeito ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Pai, por favor, aceita a nossa oração, em nome de Jesus. E nos ajude, Pai querido, a sermos como Jesus é, a tratarmos os nossos semelhantes como Ele nos trata, como Ele trataria qualquer um de nós. Ajuda-nos a não pesarmos os nossos irmãos nas nossas balanças humanas, sujas, imundas, injustas, infiéis. Ajuda-nos a olharmos o nosso próximo e julgarmos o melhor deles, melhor do nosso próximo. Por favor. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. E salva-nos de nós mesmos, Senhor Deus, por favor. Salva-nos de nós mesmos. Prepara-nos para o próximo estudo. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.